Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa segunda-feira e como é bom um dia após a vitória do nosso Gigante da Colina. O Vasco ontem contra a equipe da Portuguesa no nosso Caldeirão não apenas venceu, né, torcedor, como também convenceu. 4-1, goleada, uma bela atuação de Felipe Coutinho, Pablo Verratti, até o lateral direito Paulo Henrique jogou bola e marcou gol. E é claro, aqui nesse Acorda Vascão, a gente vai trazer a você aí, torcedor vascaíno, tudo que rolou ontem em São Januário, falar sobre a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, que falou também um pouquinho sobre a sua estreia no Caldeirão, diante do torcedor vascaíno, e sobre essa boa atuação da equipe Cruz Maltina. E tem informação também importante para vocês aqui nesse Acorda Vascão, torcedor. Pablo Verratti com acordo encaminhado para sua renovação. O argentino, que teve tanta polêmica nesses últimos dias com o nosso Cruz Maltino, exatamente sobre essa renovação contratual, finalmente chegou a um acordo com a diretoria do Vasco e a expectativa é que nesses próximos dias esse acordo venha a ser selado através de uma assinatura. A gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês, aqui e agora, nesse Acorda Vascão. Entretanto, meu amigo torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é esse vídeo que você está assistindo agora, saindo sempre pontualmente às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, ó, conto com você. Fechou, Vascaíno? Curta, compartilhe, venha fazer parte aqui da nossa família. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E eu quero começar esse vídeo, antes da gente entrar a fundo, né, sobre essa vitória tão legal e importante do Vasco ontem contra a equipe da Portuguesa. Vamos falar, é claro, também um pouquinho sobre a classificação desse campeonato carioca, trazer a vocês todos os detalhes sobre o atual momento do Vasco da Gama no campeonato estadual. Eu não posso deixar de falar nesse Acorda Vascão, nesse primeiro momento, sobre Pablo Verratti. Que dureza é Pablo Verratti. Que complicado é Pablo Verratti. E vou ser sincero aqui, tá? O que esse argentino tá fazendo na minha mente de torcedor vascaíno e ao mesmo tempo de jornalista que tem que criticar é uma grande loucura. Eu sou alguém muito crítico com relação ao argentino. Eu, Lucas, eu acho que o Verratti, até me desculpe na palavra, é um bagre, como se diz. O Verratti é alguém que não sabe jogar futebol. O Verratti é grosso com a bola no pé. O Verratti é um atleta que não sabe fazer pivô. O Verratti é um atleta que não sabe conduzir uma bola. O Verratti é um jogador que não sabe fazer um dois, uma tabela. Mas o homem, ele tem um faro de gol diferente, especial. O que o Verratti sabe fazer dentro da área, poucos sabem. Poucos sabem. Não à toa, o Verratti ele já tem exatamente 3 gols nessa temporada de 2025. 3 gols em 2 jogos. Um na última quinta-feira contra a equipe do Madureira na Arena da Amazônia e 2 ontem contra a Portuguesa. A pergunta que eu te faço, né, nesse início da fala sobre Pablo Verratti é: você, vascaíno, lembra como foram esses 3 gols? Eu não tenho problema nenhum, eu posso te lembrar. Um gol de Pablo Verratti, seu primeiro contra o Madureira, foi um cruzamento de Puma Rodrigues, onde ele cabeceia e dá apenas um toque na bola. O segundo gol que saiu hoje foi numa falha, né, do sistema defensivo da Portuguesa. Ele pressiona, uma atitude muito legal, bem argentino, se joga na frente da bola e em um toque ele faz o segundo gol dele na temporada e mais um gol do Vasco na partida, abrindo o placar. E ele faz o terceiro gol dele na temporada e o quarto do Vasco num cruzamento pela ponta direita de Hugo Moura e ele em um toque empurra a bola para a rede. O Verratti em 3 toques faz 3 gols
na temporada de 2025. E diante disso tudo eu volto a repetir. O Verratti é grosso, o Verratti é ruim com a bola no pé, o Verratti não sabe fazer uma tabela, o Verratti não sabe fazer um pivô. Mas se der mole, ele vai cravar. E talvez a gente possa reclamar, mas as credenciais de centroavante é fazer gol. Não adianta jogar bonito, não adianta ser interessante com a bola no pé, não adianta saber dar um ataque, não adianta correr se não tem o faro de gol. E é inegável que esse argentino, camisa 99 do Vasco da Gama, tem e muito esse faro de gol. Então ontem foi presenteado realmente com esses 2 gols, chega ao seu 3º na temporada de 2025, é o titular absoluto dessa equipe do Vasco e a cada partida que passa, o Lucas queima a língua definitivamente com esse argentino. Para quem acompanha aqui o meu canal sabe muito bem como eu critico o Pablo Verratti, sabe muito bem como eu fiquei louco da cabeça quando tivemos a informação que o Verratti pediu R$1 milhão para renovar com o Vasco da Gama. Entretanto, com mais esses 2 gols marcados ontem, hoje, Pablo Verratti é o 4º maior artilheiro estrangeiro da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pablo Verratti chegou ao seu 36º gol. Está atrás de Silvio Parodi com 37 gols, Germancano com 43 gols na segunda colocação e Vila Doniga com 83 gols na primeira colocação. Será que Verratti chega? Será que Verratti se torna o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco? Eu não sei, mas eu sei que tem muito fã, tem muito admirador do jogador. E o técnico Fábio Carille falou exatamente sobre o Pablo Verratti na entrevista coletiva de ontem. E é claro, a gente traz aqui as palavras de Fábio Carille a vocês. Tecnicamente, todos têm que melhorar e vão melhorar, inclusive ele, né? Então, eu quero ter opções de entrar dentro da área do adversário por dentro, eu quero por lado. Hoje teve cruzamentos de Piton, de PH, de Verratti até caiu na direita lá e fez um passe para dentro da área. Né? Ele vai crescer, ele vai melhorar junto com os outros. O grupo tem que entender o que é o Verratti e o Verratti tem que entender qual que é a nossa proposta de jogo. Né? Daqui um pouquinho segurar ele para segurar os zagueiros e a gente vir tocando por trás, mas ele é um cara que ele quer participar, sem bola e com bola. Sem bola, muitas vezes ele sai para buscar o zagueiro sozinho, né? Controla, não adianta sozinho nesse momento, o zagueiro está com a bola dominada, respira, e muitas vezes com a bola ele sai do lugar dele e quer participar. Isso é bom, isso é bom. E aí é um trabalho nosso, meu e da comissão, explicar para ele entender, né, um jogador que é exemplo, já mostrou desde o primeiro dia, desde o dia 6 que ele apresentou, que é um exemplo, que escuta, que trabalha, que se cobra bastante e ele vai crescer juntamente com o grupo. Amigo torcedor vascaíno, Fábio Carille deu um pouquinho, né, nessa entrevista coletiva sobre o que ele acha do atacante argentino. E é claro, a gente vai trazer aqui a você exatamente a informação nesse momento de Pablo Verratti. Antes, porém, não esqueça o vídeo que a gente acabou de passar aí, ó. Tá aqui, meu amigo. Tá no dedo, tá? Conto com você. Larga o dedo no like, porque o YouTube dá aquela enxugada no conteúdo e a gente conta muito com vocês. O que a gente tem a trazer? O Vasco da Gama hoje, ele tem negociações muito avançadas para renovar o contrato do atacante argentino. O contrato do Verratti não é um contrato ruim. O Verratti tem um contrato com o Vasco da Gama até o final dessa temporada, até o final de 2025. Entretanto, nesse contrato com o nosso Cruz Maltino, há uma cláusula praticamente de renovação automática até o final do ano que vem, até o final de 2026. Ou seja, o Verratti ele praticamente fica até 2026 no Vasco, no atual contrato, e recebe no Vasco um salário de quase R$600 mil, além de algumas bonificações. É um contrato já muito interessante. Mas é inegável. O Verratti hoje é o capitão da equipe. O Verratti hoje ao lado, talvez, de Coutinho Payet e o Léo Jardim. É a figura de maior idolatria dentro do Vasco da Gama. É a figura de maior identificação com o torcedor. É alguém importante em todos os aspectos. Aspectos técnicos, no aspecto tático, no aspecto de marketing, de mídia. O Pablo Verratti tem uma figura importantíssima no Vasco. E o empresário sabe muito bem disso. E forçou uma renovação. E ela chegou. O Vasco, ontem, o jornalista Lucas Pedrosa trouxe essa informação. E o Vasco chegou a um acordo verbal com o atacante Pablo Verratti para sua renovação contratual. Hoje, restam aí pequenos detalhes para a assinatura desse contrato, que deve acontecer, inclusive, já nas próximas semanas.
O centroavante ele sempre teve a intenção de permanecer no Vasco da Gama, era desde o início o desejo dele, era desde o início, né, ficar no Vasco por muito tempo. Ele mesmo, após a partida na última quinta-feira contra a equipe do Madureira, deixou muito bem claro que por ele se aposenta no nosso Cruz Maltino, ele fica no Vasco até o final e definitivamente nesse momento as coisas andaram para isso. O empresário de Pablo Verratti esteve no Rio de Janeiro nesses últimos dias. Essa estadia do empresário dele aqui na cidade de Carioca foi importantíssima para que as coisas avançaram de fato, e nesse momento as conversas foram completamente encaminhadas para que a renovação acontecesse. Ele vai ganhar uma valorização salarial, uma melhora com seu salário, e esse novo vínculo contratual de Pablo Verratti com o Vasco da Gama, ele vai até o final de 2026. Volto a repetir, diante daquilo que estava no contrato hoje do Verratti, contrato atual, já que ainda não foi assinado novo, praticamente ele ficaria até o final de 2026, porque os gatilhos de renovação contratual eram muito fáceis. O Verratti iria conseguir, mas o Vasco preferiu melhorar o salário dele, já adiantar a permanência dele até o final de 2026 e não adiantar muito o tempo de contrato, até porque o Verratti é um jogador com uma idade mais avançada. O Verratti hoje tem 36 anos, vai fechar esse contrato com 38 anos de idade, então nesse momento definitivamente o Vasco colocou um contrato até o final de 2026, não haverá mais necessidade de bater metas algumas para ele ficar até o final dessa temporada do ano que vem, e diante disso realmente a negociação avançou muito. O capitão Cruz Maltino é alguém muito valorizado dentro do Vasco, é uma liderança extremamente positiva, de acordo com informações dentro do vestiário, e era desde o início, sim, a ideia renovar com o jogador. Atleta que tem 77 jogos pelo Vasco, 36 gols, 4 assistências, uma média aí de mais de meia participação por partida. Chegou em meados de 23, ajudou a salvar o Vasco daquela Série B. Na Copa do Brasil do ano passado, fez o melhor ano da sua carreira, foi o artilheiro, inclusive, da competição, da Copa do Brasil, e já nessa temporada tem 3 gols em 2 jogos. Então, assim, expectativa grande para esse atacante nesse ano, e o Vasco conseguiu adiantar, avançar, chegar a um acordo pela sua renovação. Boa notícia, vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E ontem, é claro, o atacante foi crucial para a goleada do Vasco da Gama no Caldeirão de São Januário. E vamos falar um pouquinho sobre isso, porque ontem às 9 horas da noite, o Vasco enfrentou a equipe da Portuguesa da Ilha. E não apenas venceu, tá? Convenceu. O Vasco fechou a partida com 57% da posse, enquanto a Portuguesa com apenas 43%. O Vasco fecha o jogo com 10 finalizações, sendo das 10, 7 no gol da Portuguesa, enquanto a Portuguesa apenas acertando uma vez no gol do goleiro Léo Jardim. O Vasco que foi muito bem, um Vasco que dominou o meio-campo, um Vasco que nitidamente está sendo uma equipe muito bem treinada pelo técnico Fábio Carille. E ele, sem dúvida nenhuma, falou exatamente sobre isso ontem. Falou um pouquinho sobre o que ele achou do desempenho da equipe Cruz Maltina no Caldeirão de São Januário. Boa noite. É sempre importante ganhar, ainda mais no início de trabalho. O final do primeiro tempo, ali falando um pouco da parte física, a gente já caiu. E você fica um pouquinho com receio de fazer no intervalo e perder para o segundo tempo. Então a gente resolveu voltar com o mesmo time, mas fisicamente a gente viu que estava abaixo. Ali com 15 minutos mais ou menos resolvo fazer 3 e seguro 2 ali para qualquer situação emergencial que precisasse. A evolução vai ser, hoje já aconteceu coisas importantes por dentro que eu quero. Os erros são normais nesse início, ainda mais quando o cansaço vai batendo, né? Mas muito feliz por esse momento. Minha estreia aqui em São Januário com a camisa do Vasco. Torcida apoiando o tempo todo, a gente fazendo por merecer esse apoio dentro de campo, né? Não adianta a gente querer o apoio do torcedor e a gente não fazer por merecer. Jogadores que entraram dando resposta, né? Fazendo o time crescer novamente, que isso não é uma preparação de 11, é uma preparação do elenco todo. Muito feliz com isso, mostrando que a gente está no caminho certo. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essa definitivamente foram as palavras do técnico Fábio Carille sobre a atuação do Vasco da Gama ontem em São Januário. E olha, meu amigo, posso te falar? Eu, Lucas, estou gostando muito, tá? Gostei muito da atuação da nossa equipe, gostei muito do desempenho do Vasco da Gama e, principalmente, gostei muito do meio-campo do Vasco. Tietê, Jair, Paulinho, Coutinho. Olha, meu amigo, esse quarteto de meio-campo tá demais, tá jogando muita bola.
Matheus Carvalho entrou também muito bem no segundo tempo. O Moura entrou muito bem no segundo tempo. Eu gostei muito da atuação do Maxime Domingues no segundo tempo. Payet também. Então, olha, meu amigo, sei não, hein? Que meio campo bom do Vasco. E aí a pergunta, foi feita até pro Fábio Carilli, eu acho que é até válida a resposta. O Vasco da Gama hoje tem o melhor meio campo do futebol brasileiro? Se liga aí nas respostas do técnico, Cruz Maltino. É um ótimo meio de campo, mas acompanho, por exemplo, o Matheus desde o ano passado, é um jogador que eu gosto. Tem o Payet, que daqui um pouquinho eu posso jogar com os dois, e a minha preocupação nesse momento é se eu começo com os dois, eu não ter os dois no final do jogo, ter um camisa 10 que pensa, né? Um pouquinho inicio com os dois, daqui a pouquinho não tem os dois no final do jogo, e isso eu tenho que ter cuidado nesse início, mas é um grupo assim que, na maioria das posições, assim, está muito nivelado, tá muito equilibrado, né? E isso dá mais ainda confiança para a gente continuar o trabalho, ter uma proposta de jogo bem definida para que todos entendam. Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma. Gente, fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda-feira. E já a gente está aí de volta com Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informação a todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscreva, compartilhe e, como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas.